Bem, como o Tenk falou, eu sou responsável por esse ambulatório de gestantes, que é dentro do grupo de interconsulta, tá? Isso já tem alguns anos e, enfim, estão todos convidados para, se quiserem um dia conhecer, porque é um trabalho muito, muito gratificante. É um trabalho que a gente faz, tem aqui o interconsulta junto com a obstetrícia aqui do HC. Então, eu fico na obstetrícia também um dia e outro dia eu fico aqui. Então, todos os casos são vistos por uma equipe multidisciplinar. A primeira coisa que é importante ressaltar é doenças psiquiátricas e aumento de risco de doenças psiquiátricas no período puerperal é um conhecimento, uma crença, enfim, bastante difundida, felizmente, de séculos de história, mas o olhar para a gestação é algo muito recente mesmo. A gente está falando de uns últimos 10 anos que começou a se olhar para a gestação, e nesses últimos 10 anos, assim, essa é uma área que está explodindo no sentido de artigos, de várias equipes ao longo do mundo estarem observando, e aí publicando no sentido, é muito mais, e tudo que tem é muito mais, são grupos observacionais, estudos de coorte, porque você não vai poder fazer pesquisa com gestante, então, na verdade, é você pegar um banco de dados, e nós nos baseamos nesse banco de dados mundial, para a gente estar decidindo aí se usa uma medicação X ou Y, e esse olhar para grupos grandes, inclusive, especialmente nos países escandinavos, que toda a medicina, todos os atendimentos já são informatizados, então muitos dos artigos, é muito assim, na Suécia, de tal ano a tal ano, quantos bebês nasceram? Desses pares mãe e bebê, então tem 100 mil, 150 mil, quantos tinham um diagnóstico de depressão? Quantos usavam medicação? Quantos usavam antidepressivo? 15 mil. Desses 15 mil, o que aconteceram com esses bebês? Então, muito em cima desse banco de dados hoje em dia, que é basicamente observacionais e prospectivos, que as informações vão sendo acumuladas, tá? A ideia desse conceito aqui, que é um conceito expandido do período perinatal, é muito interessante, relativamente recente, que tudo que acontece no puerpério está relacionado com o que acontece na gestação. Então, você tem que olhar esse período como a gestação como um todo e um ano do bebê. Então, o que tem de novo aí? Primeiro que você tem que estar olhando toda a gestação, que tudo tem um impacto direto, né, no puerpério, e tanto o Código Internacional das Doenças quanto o diagnóstico DSM, todos, eu sempre confundo os dois, mas ou o CID ou o DSM coloca como, para você caracterizar quadro de depressão puerperal, por exemplo, você só pode caracterizar nos primeiros 4 semanas, e outra classificação 6 semanas pós-parto. E aí aqui a gente está falando que, e cada vez mais se tem conhecimento, de que ao longo do ano seguinte inteiro é um período de suscetibilidade, especialmente nos primeiros 6 meses. Então, tudo o que acontece está relacionado com a gestação, com o puerpério, e que então tem que estar expandindo esse olhar. Não sei quanto que vocês estranham essa colocação: gestação não protege a mulher da doença mental, mas até muito pouco tempo havia uma norma, que tem em muitas regiões, ainda tem, que de alguma forma, então assim, todo mundo sabia que o pós-parto é problemático, mas a gestação de alguma forma protegeria essa mãe que tem uma doença mental, ela ficaria mais estabilizada nesse período. E a partir do momento que foi se olhando mais atentamente para esse grupo, foi se observando que não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, esse é um período também de suscetibilidade, não tanto quanto o pós-parto, mas também um período de suscetibilidade, especialmente para os transtornos de ansiedade e transtornos afetivos. Um pouco essas coisas. O que tem de informação, né? Tem muita informação mais em transtornos afetivos, especialmente depressão. O transtorno afetivo na gestação mais frequente é a depressão, você tem aqui de 10% a 25%, e aqui é um aspecto muito interessante, que tem uma diferença muito grande de prevalência entre países com uma condição socioeconômica e de estrutural de saúde melhor do que países mais empobrecidos, tá? Então, isso aqui dobra. E aí você tem vários estudos em comunidades carentes e que isso vai para 30% a 40% de depressões, não são sintomas depressivos, tá? Depressão nessa população. E o componente psicossocial, a gente vai estar vendo aqui, um pouquinho nesse tempo que eu vou estar falando, é extremamente importante como gatilho, como desencadeante, como mantenedor e como um foco de ação.
Tá? Assim, a psicofarmacologia é importante, sim, mas se você não mexe nessa área de suporte com essa população, você ajuda muito menos do que você poderia. O pico é no primeiro e no terceiro trimestre. Vamos lá. E, assim, se você pensar numa prevalência, aí vai nos países ricos de 10% a 20%, já é altíssimo. A gente está falando de uma prevalência em 9 meses. Não está falando ao longo da vida. Isso é muito alto. E muito provavelmente é subdiagnosticada. Tá? E aí isso se deve a quê? Especialmente, quer dizer, o fator mais importante aqui é que os sintomas emocionais não são investigados na consulta do pré-natal. Tá? Então, consulta de pré-natal básica, você vai ver as condições clínicas da paciente, vitalidade fetal, e não tem, nem faz parte do protocolo, um questionamento nesta área. Né? Então, simplesmente isso não é investigado. Segundo, muitos sintomas da gestação, principalmente no primeiro trimestre, se misturam com sintomas depressivos. Então, tem uma variação imensa entre as mulheres, tem mulheres que no primeiro trimestre não sentem nada, não sentem grandes diferenças estando grávidas, e outras, claramente, têm muito mais sono, fico muito mais lenta, tenho todas aquelas brincadeiras de ficar meio emburrecida, isso é real, no sentido de o raciocínio ficar mais lento, enfim, pode ter vários sintomas somáticos, desculpe. Né? Labilidade emocional, todas aquelas histórias, tá grávida, então mais chorosa, mais irritada, enfim, mais lábil, real, e que, se você pensar numa depressão leve ou início de depressão, são todos sintomas que são compartilhados por ambos. Tá? Uma outra coisa, enfim, não tão frequente, mas é importante observar que na gestação, disfunção tiroidiana, anemia e diabetes gestacionais também produzem vários sintomas e que podem confundir. O que é super importante investigar, na verdade, quando você vai olhar a história da paciente pregressa, já vai te dar muitas dicas se isso é uma reação, entre aspas, normal à gestação, fisiológica, né? São sintomas da gestação propriamente dita, ou se é um quadro mais significativo de depressão, mas, assim, o desinteresse pela gravidez, ruminações de culpa, anedonia, importante, ideação suicida. Claro, se qualquer um desses sintomas tem, isso não faz parte da gestação, do início de uma gestação. Né? Outra coisa importante, a depressão na gestação é igual em qualquer outro período da vida, tá? Não é um subtipo de depressão. Embora, quer dizer, mesmo falando isso, isso não tem ainda, porque ainda, como eu disse, é um subgrupo, há muito pouco tempo está sendo estudado esse grupo de pacientes, mas assim, não tem estudo de psicopatologia, mas ansiedade, irritabilidade é um sintoma que é muito frequente nessa população, muito mais do que se você pensar em outros grupos. Isso tem a ver com a questão hormonal e tem a ver com toda a questão do suporte social, em que condição que essa paciente está. Tá? 1 em cada 5 procura, quer dizer, pouquíssimo, e quando procura ajuda, não é ajuda médica, é ajuda de qualquer profissional da área de saúde. Tá? Porque isso aqui é a grande questão, estigma associado à depressão, isso assim, ainda embora tenha uns 10 anos aí que está se tentando, tem toda uma campanha de poder se olhar com mais atenção e cuidado para as gestantes, é muito complicado para uma gestante admitir que tá deprimida, porque a crença de que esse é o período que deveria ser mais sublime, mais feliz, na vida da mulher ou daquela mulher é muito forte. É muito forte nela, é muito forte para a família, é muito forte para o meio, para a comunidade que ela faz parte. Então, é muito difícil, com exceção de casos muito concretos, um estupro, alguma coisa que a sociedade compreende, mas a maioria das vezes essa paciente é bastante julgada, então, na maioria das vezes, ela não relata, ela não procura ajuda. E muitas vezes, a gente vê isso no laboratório o tempo todo, quando procura ajuda, a família muitas vezes minimiza, não, isso é normal, a gestação acontece isso mesmo, fica muito mais sensível, as coisas têm outro peso, e se não é a família, são os profissionais de saúde que de alguma forma minimizam. Tá? Então, o componente de ser subdiagnosticada é extremamente importante. O fator mais importante, quer dizer, a questão dos fatores de riscos, né? Mas o fator mais importante é a história prévia, quer dizer, uma paciente, uma gestante que já teve depressão, enfim, bipolar,
qualquer quadro significativo no passado, é um paciente que tem um risco muito maior de vir a ter, ou a piorar, ou a desestabilizar neste período, tá? Outro componente, muito assim, antecedentes obstétricos, abortos, natimotos, é um fator importante, e aqui, para todo paciente psiquiátrico, fatores socioeconômicos é extremamente importante como fator preditivo, mas para esse subgrupo de pacientes é incrivelmente importante. Tá? Assim, não ter suporte familiar, não ter um companheiro, ter várias crianças pequenas, e a vivência aqui no ambulatório, que é uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar com essas pacientes, me chamou muita atenção, porque eu achei que isso, de alguma forma, que a condição socioeconômica, a condição do Estado fosse muito melhor do que mas tem muitas pacientes que passam fome ainda, em São Paulo, numa cidade como São Paulo. Então, que tem um problema de subsistência básica dela e da família. Então, nessa condição, estar grávida, ter outros filhos, normalmente sem suporte, é um fator de estresse extremamente importante, como gatilho e como manutenção do problema. Bem, o que tem muito trabalho, então, vendo o que acontece com essa gestante, com essa mulher e com esses bebês, quando a doença não é tratada. Estudos do impacto de uma depressão pós-parto, aí muito mais no puerpério, né? Nas crianças, isso é uma coisa que tem desde a década de 60, tem muito estudo aí do desenvolvimento, mas principalmente, inicialmente mais psicodinâmico, hoje, nos últimos 10 anos, com um olhar mais biológico, no sentido de entendimento do que acontece no desenvolvimento neurológico e no neurodesenvolvimento desses bebês, especialmente no primeiro ano, com uma mãe deprimida, né? Isso tem o olhar, porque, na verdade, como a maioria dos pacientes não é tratada, então o que a gente sabe que acontece com gestantes deprimidas ou com uma transtorno de ansiedade importante não tratado? Primeiro, essa paciente vai procurar muito, vai fazer um pré-natal ruim. Ela vai faltar no pré-natal, ela não vai tomar vitamina, ela não vai cuidar da nutrição, enfim, umas coisas básicas para uma gestação com menos complicação podem estar comprometidas. Segundo, é uma paciente que tem muito mais risco de fumar, de beber e de usar outras drogas. Terceiro, é um paciente que tem risco de suicídio, de autoagressão, e as pacientes com transtornos psiquiátricos são pacientes que têm mais risco de complicações obstétricas. Como que a gente entende um transtorno psiquiátrico na gestação? Como se fosse um estressor crônico. Então, toda alteração que há pelo eixo aí de estresse, você tem um comprometimento do fluxo na placenta, enfim, isso tem vários relatos de compressão. Esses bebês nascem menores, pouco mais prematuros, com mais sintomas perinatais e um pouco mais imaturos, menores, prematuros, e que também com mais sintomas nos primeiros dias e semanas de vida. Outra coisa importante é que, bem, atrás do desenvolvimento emocional cognitivo do bebê, né? E aqui, uma coisa importante, o vínculo com o bebê começa na gestação, que a gente sempre lembra que a partir do pós-parto, que é o fundamental. É super importante depois do pós-parto, né? É o momento do estímulo dessa criança, mas esse vínculo começa na gestação. Então, essas pacientes que têm um mau vínculo, que têm uma gestação não desejada, não planejada, não desejada e muitas vezes assim não aceita até o parto, elas vão ser mães que vão ter uma relação com esse bebê recém-nascido já comprometido. 50% da gestação, aí tem outro, então a gente vai pensar em 3 fatores, tá? Então, o que acontece se você não trata essas gestantes, e aí a gente depois vai falar quais são os riscos de tratar com medicação. Então, outra questão que a gente tem que pensar, bem, qual que é a regra? Se as pacientes todas que estão em tratamento, que têm uma doença psiquiátrica, estão usando medicação, quando elas se descobrem grávidas, o que elas fazem? Elas param o remédio. Então, a maioria absoluta para o remédio de um dia para o outro. Se elas não param por conta própria, a família pede para parar, e se não, os profissionais de saúde, obstetra, pedem para parar. Quando não é o psiquiatra, porque a gente já recebeu aqui várias pacientes que estavam acompanhando em posto e que até um caso interessante que a psiquiatra de um posto, ela escreveu em letras garrafais: não medico paciente grávida, não dou remédio, não me medico, assim, não dou medicação para paciente grávida. Então, tiraram então, a regra é tirar toda a medicação, tá? E qual é o risco disso? Bem,
O risco de recaída é imenso, tem alguns estudos bem feitos, bem bonitos. Aqui, em relação à doença afetiva bipolar com lítio, esse é um estudo muito interessante, que mostra que até 85%, que 85% das pacientes recaem quando elas retiram a medicação. Tem que lembrar que todas elas retiram de uma abrupta, tá? Então, abrupta quer dizer, de um dia para o outro, elas não fazem uma redução gradual, então isso aumenta mais ainda o risco de recaída, e é mais rápida a recaída. Então, a maioria dessas pacientes recaem no primeiro trimestre, e de depressão também, tá? Outro segundo erro, o primeiro, para a medicação. O segundo, não, tudo bem, você tem que tomar remédio, mas vamos tomar em dose baixa. Então, diminui a dose que está sendo utilizada. Esse é o erro, ou talvez, enfim, tão pior quanto tirar, mas por quê? Porque você está expondo o bebê aos dois fatores. Está expondo o bebê à doença, porque essa doença vai estar sendo maltratada, né? Porque essa paciente vai continuar sintomática ou vai recair, e as medicações, tá? Então, essa é uma conduta que está errada. O que é super importante quando você tem uma gestante com uma doença prévia, ou porque nesse momento você está fazendo um diagnóstico? O fator, quer dizer, idealmente é planejar a gestação antes, planejar a gestação, né? E a gente está tendo agora uns casos aqui no ambulatório interessantes, que são pacientes bipolares, que estão pedindo para seguir no ambulatório, porque elas querem engravidar. Então, o que elas podem fazer, como é que elas tiram esse remédio, se vão tirar ou não vão tirar o remédio. Este é o ideal. Infelizmente, essa é a minoria da minoria, a maioria absoluta já vem grávida, elas já vêm grávidas e já vem sem remédio, né? Mas o que é importante você ver? Avaliar a história dessa paciente. A história clínica psiquiátrica da paciente vai te dizer muito o que você vai fazer com essa paciente, né? Quer dizer, você vai reintroduzir ou vai manter essa medicação, que na maioria das vezes é isso que se faz, e o que é importante você ver? A gravidade dessa doença, então, somente vamos pensar aqui no bipolar, né? Quantas vezes, quando tirou a medicação, quantos episódios ela já teve, qual foi a gravidade desses episódios, toda vez que ela ficou sem remédio, em quanto tempo ela respondeu, quer dizer, uma paciente que você retoma a medicação, ela responde rapidinho, ou uma paciente que demora um ano para ficar bem? Então, tudo isso vai te ajudar a decidir o que você vai fazer com aquela determinada paciente. Opa, peraí. Aqui uma coisa importante, a gravidade da doença é o fator que é fundamental. Orientações para qualquer paciente que são extremamente importantes, se manter no pré-natal, tomar vitamina, alimentação. Aqui, ampliar suporte psicossocial, isso é uma das coisas que a gente faz desde a primeira consulta, afora toda a parte médica propriamente dita, assim, é ver quem que tem de rede. A maioria dessas pacientes não tem uma rede adequada, e aí é como que você consegue ampliar, tá? Isso é extremamente importante. Envolver o parceiro e a família desde sempre, né? E, obviamente, usar os psicofármacos com mais segurança. Como é que a gente decide, qual o raciocínio que você, quando você está com uma paciente gestante, além de tirar a história, você ter, em cima dessa história, o que você está pensando aqui? Você tem 3 riscos, né? Você vai uma decisão inicial tratamento e refletir a avaliação dos 3 riscos. O risco do feto, o risco ao feto, o risco da medicação ao bebê, o risco da doença não tratada para a mãe e para o bebê, e o risco da recaída, tá? Quer dizer, se você tirar o remédio, qual é o risco de recaída dessa doença? Quando você pensa em uma medicação, quais são os fatores aí, que áreas, o que a medicação pode estar acarretando, né? Primeiro, essa medicação aumenta o abortamento espontâneo. Esse primeiro item, né, dos 4, é o que a gente tem menos informação, a frequência de abortamento espontâneo na população geral é de 15% a 20%, isso é altíssimo. Então, para você dizer que uma droga aumenta o abortamento, é muito, assim, tem 1000 variáveis, é muito difícil você estar dizendo isso, mas se vocês forem olhar artigos, você vai dizer que os inibidores seletivos e um pouco os duais, de alguma forma, podem aumentar. O que eles fazem, na verdade, pensando naquele grupo de pacientes? Eles pegam essas pacientes que tomaram inibidor seletivo e
e comparam com gestantes que não usaram e veem qual que foi a taxa de abortamento dos dois grupos. Então, essa que não usou inibidor, por exemplo, é de 10% a 12% e da outra de 15%, 16%. Então, não é significativo, mas tem um pequeno aumento. Então, até hoje, assim, como conhecimento de informação até o momento, não tem nada comprovando que as medicações aumentam o risco de abortamento espontâneo. A malformação, quer dizer, essa medicação aumenta o risco de malformação. A incidência normal de malformação é de 2% a 3% na população. Então, quando você fala que uma droga é teratogênica, ela precisa ser maior do que isso ou ser muito específica, como é o caso do lítio. Tá bom, é 0,1, mas tem uma relação direta. Toxicidade neonatal, quer dizer, como é que esses bebês nascem, são sintomas perinatais, quer dizer, eles foram expostos durante a gestação, como é que eles nascem, e aqui o que acontece a longo prazo. Nós temos bastante informação em relação a uma malformação congênita e os sintomas perinatais, e a gente tem muita pouca informação em relação ao neurocomportamental. É muito difícil, você teria que acompanhar essa população aí por 20, 30 anos, e tem milhões de variáveis para você conseguir limpar. Mas também, infelizmente, o que se tem para antidepressivo tem aí até 6, 7 anos, não tem nada de negativo, mas você tem muito pouco estudo. E essa é a grande incógnita aqui que a gente vai estar fazendo. Qual a consequência de você estar expondo o cérebro à informação a um grupo X de medicação? Em linhas gerais, os antidepressivos, como todos, não tem risco de malformação. Entre os tricíclicos, você tem um N não muito grande, porque é uma medicação que Estados Unidos não é utilizada, então, na verdade, você vai ter os artigos mais antigos e não tem nada dizendo que é problemático. Entre os inibidores, todos, com exceção da paroxetina, são tranquilos de serem utilizados. Como é que a gente acaba utilizando aqueles que têm mais informação, que têm um N maior, que são os inibidores mais antigos? Então, todo mundo estava, fluoxetina é tranquilo usar em gestação, cetralina agora, mas cetralina é tranquilo. Por quê? Porque você tem aí 20 anos de estudo, você tem um N aí desse banco de dados mundial de 20 mil pares, mãe e bebê, então você sabe. E a duloxetina? A duloxetina é uma medicação mais nova. Então, você acaba evitando usando essas medicações mais novas porque você não tem informação, não porque tem alguma coisa positiva em relação a elas. A paroxetina é a única que tem um ponto de interrogação importante de uso no primeiro trimestre, que teria um pequeno risco de aumento da malformação cardíaca. Isso é bastante discutível. Isso dá uns 10 anos. O próprio laboratório avisou o FDA americano, dizendo que talvez tivesse esse aumento. E aí a grande questão, e aí, enfim, até então você tem grupos mostrando que talvez tenha, outros grupos mostrando que não. O que é interessante em relação à paroxetina, que a gente sempre tem que pensar quando você está com uma gestante. Quando a gente está com uma gestante e fala, não, essa paciente precisa tomar remédio, o que a gente tem que fazer? Todo mês, é olhar o que tem de informação, porque isso é uma coisa que está se mudando, né? E em relação à paroxetina, e é importante você olhar os artigos de uma forma crítica, porque para todos os artigos sim, é isso, mas para esse subgrupo, o método que é utilizado, a maioria dos estudos, a metodologia é muito ruim, e é retrospectiva, então é uma coisa que você não pode dizer nada daquilo que ele está dizendo. Em relação à paroxetina, qual a grande questão? A paroxetina é uma medicação que é utilizada muito para pacientes ansiosas. Então, para pacientes com pânico, para pacientes com GAD. O que pacientes com pânico e pacientes ansiosas com muito sintoma somático fazem? Elas vão muito mais aos médicos e elas fazem muito mais exames. Então, essas mães aqui fizeram ecofetal, todas que usaram paroxetina, né? E as outras, e aí, obviamente, você mostrou lá que tem um pouquinho, 0,4, um pouco a mais, enfim. Aí a questão é, se toda a população, se todo mundo tivesse usado fluoxetina, cetralina, tivesse feito ecofetal, será que não pegava a mesma coisa? Essas crianças que nasceram dessas mães foram vistas por cardiologistas depois de nascerem. Então, malformações mais finas foram pegas, ou as outras não são. Então, é isso que um pouco tem esse embate, e aí que não se, enfim, um grupo falando, talvez tem, outro não, mas tem que pensar qual é esse tipo de variável que faz uma diferença brutal.
Então, assim, do ponto de vista de antidepressivo, todos tranquilos, a paroxetina, até isso ficar um pouco mais tranquilo, se usa a partir não se usa no primeiro, evita se usar no primeiro trimestre e se usa depois com tranquilidade, tá? Benzodiazepínicos, o que se acreditava era que eram muito mais teratogênicos do que eles são, tá? Felizmente, são teratogênicos, mas infinitamente menor. A orientação é não utilizar no primeiro trimestre e se utilizar, não utilizar de forma regular, quer dizer, você usar pontualmente. Então, uma paciente com pânico, que pode ter uma piora no primeiro trimestre, que é o período que pode ter mais piora, e vai usar um alprazolam 0,25, 0,5. Tem algum problema? Nenhum. O problema é ser utilizado todos os dias e, normalmente, numa dose mais significativa, né? Então, evita-se no primeiro e no último trimestre. Por quê? Também doses baixas e intermitentes, sem problema. O problema é que esses bebês nascem sedados. E aí, muitos dos pacientes, assim, no nosso que a gente discute, assim, bem, isso, ela daria, pacientes que nunca usaram o benzo, por exemplo, você introduzir um benzo, como o benzo é uma medicação muito efetiva para a ansiedade, o risco é que essas pacientes não conseguem parar. É muito difícil uma paciente que está com benzo tirar antes do parto, um pouco antes, enfim, que a gente consiga diminuir. Então, o ideal é que não seja usado no terceiro trimestre. Os antipsicóticos, os típicos, são os que têm mais informação, porque são os mais antigos, não tem nada dizendo de malformação, e são os de primeira escolha. Os atípicos hoje, risperidona, olanzapina, quetiapina, estão cada vez mais, esse N está se expandindo e até agora não está se mostrando que tem nenhum risco maior de malformação. Tá? E agora estou falando aqui em relação à malformação. Agora, por exemplo, sintomas neonatais. Todos os antidepressivos podem dar alguns sintomas, são super inespecíficos, também que o bebê fica um pouquinho mais irritado, tem uma musculatura um pouquinho, pode ter mais comprometimento dos reflexos. Felizmente, a maioria absoluta, se tem, é por poucas horas ou poucos dias. São todos transitórios, não tem relato com antidepressivo de bebê ter algum tipo de sintoma por mais do que... E normalmente é o período de eliminação da droga na circulação do bebê, né? Porque isso é uma coisa muito importante lembrar, né? Enquanto o bebê está na barriga, ele primeiro tem uma exposição direta de todas as medicações, mas ao mesmo tempo quem metaboliza a medicação é a mãe, tá? Então quem elimina e metaboliza é a mãe. Quando ele sai, quem metaboliza, elimina é ele. E mesmo os bebês de termo, madurinhos, tudo certinho, tem uma variação imensa de maturidade hepática e renal. Então, você vai ter bebês que vão ter muito mais sintomas perinatais e outros, isso tem muito mais a ver com a, entre aspas, toxicidade, porque é o período de eliminação. E aí você vê que a maioria absoluta, até 2 semanas, está absolutamente zerado. Mas, sim, absoluta, primeiras horas, primeiros 2, 3 dias. Os antidepressivos são muito tranquilos em relação a isso. Os benzos, aí, se somente em doses mais importantes, os bebês nascem sedados, pode ter risco, tá? Então, coloquei aqui, peraí. Enfim, mas é a síndrome do Flababy, que é o baby que fica com uma hipotonia, mas são pacientes que são usuárias crônicas de benzodiazepínico, então evita-se no final. E em relação aos antipsicóticos incisivos e a risperidona também, esses bebês podem nascer com um pouquinho, também com esses sintomas inespecíficos, principalmente motores, que seriam, entre aspas, uns sintomas extrapiramidais e que a maioria absoluta desaparece nas primeiras horas e dias, sendo que tem alguns relatos que podem durar alguns meses. Pouquíssimos bebezinhos, isso só em literatura, de durar alguns meses. Tá? Efeitos ao longo da vida, como vocês podem ver aqui, pouquíssimos estudos e até pré-escola, escola e assim, tanto antidepressivos, benzos e antipsicóticos, não tem nada mostrando que tem uma consequência nesses bebês. Tá? O lítio, eu não vou falar de todas as outras medicações, porque é muita informação, mas uma coisa importante, o lítio sempre foi considerado, até muito pouco tempo, como um grande teratogênico e a medicação, gestação e lítio incompatível. Isso cada vez mais
sendo discutido. A grande preocupação aqui é a anomalia de Ebstein, que é uma malformação específica associada que está mais associada com aumento com lítio. E vocês veem aqui na população geral, olha, é de 0,005 e na incidência dos bebês é de 0,1 a 0,2. O risco relativo é 20 a 40 vezes, é bastante, mas o risco absoluto é muito pequeno. Tá? E isso acreditava-se, desculpe, até 10 anos atrás, que, na verdade, o risco de malformações de Ebstein era entre 10% e 20% dos bebês. Então, uma coisa que é muito menor e, hoje em dia, estar grávida e estar tomando lítio não é igual a retirar o lítio. Tá? Então, você tem que avaliar essa paciente. Essa paciente só se estabilizou com lítio. Enfim, aí você tem que ver toda a história da paciente. Você está autorizado a manter esse lítio e acompanhar ao longo da gestação. E por o risco de uma recaída. Isso é uma coisa importante. Uma paciente bipolar que recai durante a gestação, isso significa, além do seu caos da família, no filhos, enfim, isso significa usar várias medicações em doses altas. Então, a exposição é incomparável do que você mantém no estabilizador de humor. Os outros estabilizadores de humor, que são os anticonvulsivantes, eles são um grupo mais teratogênico, especialmente o ácido valproico. E tem uma particular, o ácido valproico é de 10 a 35% de malformação, é o vilão da história. E uma coisa muito importante lembrar com o ácido valproico é que o problema dele não é só no primeiro trimestre, porque de todas as outras drogas que a gente está falando, o problema é principalmente no primeiro trimestre, que é a questão da malformação. Né? Não tem nada dizendo, até então, com qualquer outro grupo de medicação, que a utilização a partir do segundo trimestre vai ter algum comprometimento com esses bebês, a longo prazo ou nascimento. Não tem. Com ácido valproico, sim. Quer dizer, mesmo você usar o ácido valproico depois do segundo trimestre, muita informação sobre que está associada a retardo mental, a retardo do desenvolvimento motor e psíquico da criança. E mais recentemente tem um estudo muito interessante que eles estão acompanhando, cada ano sai essas crianças um pouquinho mais velhas e estão associando o uso de ácido valproico com autismo, tá? De uma forma relativamente consistente. Então, esta é a única droga que a gente tenta ao máximo não usar em nenhum período da gestação. Agora, olha que coisa interessante, é uma ótima medicação para o pós-parto, porque passa muito pouco pelo leite. Então, é nesse sentido que você tem que pensar o que é melhor na gestação, que muitas vezes é o oposto. Você tem que me dizer, já passou muito? Então, eu vou acabar só... Eu vou acabar só a gestação, nem vou entrar no... Isso aqui, não, que a gente vai falar. Aqui o resumão, que a gente estava falando, quais são os antidepressivos que tem... Esses aqui são os antidepressivos que têm bastante evidência de segurança, tá? Cetralina, fluoxetina, citalopram, os tricíclicos, a paroxetina só depois do primeiro, os benzos, todos evitar no primeiro, mas se for necessário usar intermitente dose baixa, os antipsicóticos esses, e por incrível que pareça, hoje o estabilizador de humor mais indicado para bipolares gestantes é o lítio, tá? No TAB1, lamotrigina e oxacaba. Quer dizer, exatamente o oposto. A lamotrigina é uma coisa que está se mostrando muito bem benigna, tá? Realmente mesmo, especialmente nas doses que nós usamos, que é 200 até 250 miligramas, a malformação está igual à da população geral. Doses maiores de lamotrigina para a população epilética, que você pode usar doses muito maiores, tem uma discussão, provavelmente tem um aumento, mas também acima vamos dizer, do patamar basal, mas também é bem menor.